Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 26 de abril de 2012, quinta-feira. O verbete é de número 2277. Ele tem 5 páginas, 48 logias e 11 máximos. O tema é cotejo, intelectualidade, emocionalidade. A especialidade é contrapontologia. Quem redigiu o verbete com muito critério é o professor Eucádio de Rosso, que tem 18 livros publicados e vai publicar mais 2. De modo que eu acho que a gente pode exigir dele no mínimo 200 verbetes, tá certo? Ele fica devendo. Ele está aí hoje muito bem acompanhado, com assessoria aí de peso, tá certo? Que é a professora Ney, tá ok? Definição. O cotejo intelectualidade e emocionalidade é o ato, processo, efeito de a consim, homem ou mulher, comparar, confrontar, contrapor a própria consciência intelectual com a emocional, estabelecendo diferença, divergência, discrepância ou sintonias entre os graus de maturidade psicossomática e mental somática, com o objetivo de mapear sintomas e problemáticas distoantes no processo evolutivo pessoal, no decorrer da consecução da programação existencial. A evitação da autopensalidade dominada pela emocionalidade. O cotejo intelectualidade e emocionalidade. O analfabetismo emocional. A inteligência emocional. A simetria entre o destaque escolar e a autoinsegurança afetiva. A coexistência conflituosa entre a facilidade de escrever e a dificuldade de dialogar. O romantismo literário escondendo a recusa da autoexposição afetiva. A disputa pelos primeiros lugares na escola mitigando o ostracismo autoimposto. Eu li apenas um pedaço, tem muito mais coisa aí da fatologia. A insciência dos parafatos, a ignorância quanto ao parapsiquismo, o esforço pessoal em entender a parafisiologia do psicossoma e do mental soma, atuando na autodefesa emocional e intelectual. Agora, na remissiologia, aqui na argumentologia, nós temos a terapeuticologia, com 3 providências na ordem alfabética, capaz de favorecer o ajustamento e a integração equilibrada entre intelectualidade e emocionalidade. A antidistorção, o autocontrole e o autoposicionamento. Agora, na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Administração da vida intelectual, ato mental somático, avanço mental somático, desembaraço intelectual e intelecção. Frase enfática. O descompasso entre emocionalidade e intelectualidade pode abrir vazios existenciais passíveis de consequências perturbadoras para toda consciência interessada em avançar na evolução. Você mantém a vida equilibrada através da harmonia entre intelectualidade e emocionalidade? Ou alguma predomina sobre a outra, reduzindo o autodiscernimento quanto à evolução pessoal? Na bibliografia específica tem 10 fontes. A webgrafia tem 3 fontes. Agora, a mega análise aí com o João Paulo, nós temos 20 itens. Autodiscernimento, comparação, coexistência, predomínio, maturidade, auto-organização, equilíbrio, harmonia, dispersão, conflito, ansiosismo, descompasso, atributologia, parageneticologia, contrapontologia, mentalsomatologia, lucidologia, psicossomatologia, desviologia e autossuperação. Agora, o dicionário aí de argumentos, nós temos aí a automega cogniciologia, dentro da
O argumento é intracogniciológico. Agora, aí a pessoa vê alguns dados que nós temos sobre o assunto, sobre os grafopensênios. Vale a pena pensar aí. Agora, nós temos aqui questionamentos. Aqui estão me mandando uma coisa aqui repetida, eu preciso tirar isso daqui. Deixa eu ver o que é isso. Tá. Até agora, todos os três estão repetidos. Esse daqui, ó. Tá. Perguntei ao amparador o que faltava para começar a TENEPS. Ele respondeu mostrando papel com 7 itens, mas só o item 6 eu pude ler. Era clean up the body, quer dizer, limpa o corpo. O que eu devo fazer para limpar o corpo e iniciar a TENEPS? Eu não fumo, não bebo, não uso droga, não tomo muita cafeína. Moro nos Estados Unidos, sou enfermeira, faço assistência extrafísica, mas não TENEPS. O amparador me leva para atender pacientes. Outras vezes os traz para atender onde estou. Usa a minha energia para curar os pacientes. Às vezes consigo ver energia saindo do corpo e indo para o paciente extrafisicamente. Li o livro TENEPS, mas como me foi dito que eu preciso limpar o corpo antes, preciso saber como fazer isso. Estou pensando que talvez tenha que parar de comer carnes e muito carboidrato, fazer exercício regularmente, perder peso, pois estou acima do peso ideal. Mas penso que não deve ser só isso. Tenho perguntado ao Gui o que devo fazer, mas ainda não obtive resposta. Pode me ajudar? Olha, o seu processo está muito claro. Você precisa fazer é a desassimilação simpática das energias. Você é enfermeira. Enfermeira, além de tomar banho, ela tem que dar um jeito de limpar também as energias do hospital. É isso que eles querem dizer para você. Outra coisa, você está com excesso de peso. Isso também você já pegou bem, é isso. Aí nós temos 3 coisas. Fazer desassimilação simpática, tomar banho depois que vem do hospital, que é uma coisa seríssima, não é só lavar a mão, não. O enfermeiro tem que lavar tudo. Outra coisa, não usar aquela roupa, etc. Isso é muito importante. E outra coisa, diminuir o peso, que você está com excesso de peso. Só aí você tem tudo bem claro, não tem dúvida sobre o assunto. É um negócio de se pensar e fazer. Outro aqui, o que devo fazer para descobrir meu mega talento? Olha, aqui nós usamos o conscienciograma, o curso da Consim Cobaia e Evoluciente da OIC, da Consciência Terapia. Se você for nesses 3 lugares aí, o Consim Cobaia da Cons ajuda o processo do conscienciograma. Eles vão ver o que você tem de bom e o que você também não tem de bom. Agora, outro, para você, professor. Por favor, enfatologia na página 7, terceira linha de baixo para cima, poderia explicar a visão curva por trás do morro com os óculos quebrados? Aí, boa tarde a todos, inicialmente. Isso aí eu tentei resumir no suprassumo da alienação, que até existe um verbete nesse sentido. Mas seria o máximo da anulação da pessoa, do isolamento que ela enxerga por cima, ou pelos lados. A pessoa tem tudo e não tem nada. Isso, e ver por trás dos morros, por cima do morro, e ainda com óculos quebrados. Quer dizer, uma visitação... Eu falo muito sobre a visão curva por trás do morro. Totalmente distorcida da realidade. Então, seria o máximo da emocionalidade, da falta Agora, de inteligência. Agora, aqui outro. Em parafatologia, na página 7, segunda e terceira linhas, poderia ampliar o esforço pessoal em atender a parafisiologia do psicossoma e do mental soma, atuando na autodefesa emocional e intelectual. Isso é todo esforço que a pessoa teria que fazer para vencer toda
essa incapacidade, ou esse descompasso existente entre o emocional e o intelectual. Então tem que conhecer, até tem umas folhas da projeciologia que se referem ao assunto. Que aí está toda a parafisiologia do psicossoma, na página 287 do projeciologia, diz principalmente que o psicossoma é responsável pela manifestação das emoções, pela animalidade e as reações instintivas da consciência. Então, para tentar superar essas dificuldades, teria que haver um esforço para entender toda essa parafisiologia dos dois corpos. Agora, em Terapeuticologia, página 9. Poderia explicar o item 1, antidistorção? É evidente que o descompasso entre a emocionalidade e a intelectualidade leva a muitas distorções cognitivas e autoevolutivas, prejudiciais à própria existência. Então, o conhecimento e a autossuperação dessas distorções é que ajudariam na cura, na resolução desses problemas. Em relação ao homossexualismo, também se pode dizer que cada caso é um caso. O fato de ser homossexual pode levar ao incompletismo. O que o professor recomenda? Olha, cada caso é um caso, sem dúvida, porque o homossexualismo existe desde aquela pessoa que é enrustida até o outro que é prostituto. Então, isso aí tudo é preciso examinar qual é o périplo, qual é a condição, qual é aquela modalidade de manifestação que a pessoa tem. Agora, o que se passa? A gente não pode dizer que é incompletismo, porque às vezes a pessoa vem para fazer um negócio que o homossexualismo é secundário. Ele tem que fazer uma coisa que às vezes é muito mais importante para ele, dentro do destino dele, da seriex dele, a serialidade das existências, do que o homossexualismo. Agora, o que a gente recomenda é a pessoa pensar o seguinte: homossexualismo e lesbianismo são condições que a pessoa tem liberdade de fazer o que ela bem entender com o corpo. Mas é um processo antifisiológico. Por exemplo, uma pessoa, se ela começa a engordar demais, que é o caso que nós estávamos falando dessa enfermeira dos Estados Unidos, ela tem excesso de peso, ela está com obesidade, isso é antifisiologia. Ela deixou a coisa crescer demais. Então, veja, a antifisiologia é isso, o homossexualismo é a mesma coisa da obesidade. A situação é mais ou menos a mesma. Agora, é preciso ver são as consequências na vida da pessoa. Às vezes, não acontece nada negativo, a pessoa se dá bem, está bem com a vida, está produzindo, está fazendo assistência aos outros, depende do que é, né? Essas coisas são muito relativas. Eu, por exemplo, eu não recomendo ninguém para ser prostituta para ajudar os outros. Entende? Eu já vi muita prostituta que faz assistência. Mas a gente não recomenda que uma mulher se torne profissional para fazer assistência aos outros. De modo que nós temos que ponderar bem e ter muita maturidade na escolha das nossas atitudes. É o processo da etologia cosmoética prioritária evolutiva. Agora, gente, eu queria dizer para vocês que já estou aqui com a programação do Salão do Livro 2012 da Praça do Mitre, aqui em Foz do Iguaçu. Ela começa na sexta-feira, no dia 4 de maio, quer dizer, daqui 9 dias. E ela vai até no domingo, dia 13 de maio. São 9 dias do Salão do Livro. Agora, nós temos aí muita gente que vai fazer palestra. Paulo Marcum, Marta Merdeiro, o Fabrício Carpinejá, Domênico de Masi, a Mauri Ribeiro Júnior, agora a Márcia Tiburi, né? É Tiburi. O Erasmo Carlos, que é aquele que é o... né? Ele vai falar sobre minha fama de mal. Está falando aqui. Se vocês querem ver o Erasmo, é no dia 10, quinta-feira. Ele vai falar às 20 horas. Agora, tem aqui também o Flávio Tavares, o Domingos Meirelles, meu amigo, que vai estar aí também, 19 horas,
1930, Os Órfãos da Revolução. 19 horas do dia 11, sexta-feira. O Domingos é meu conhecido há muito tempo. Agora o outro é a Luiz Palmar, e também tem o Evaldo Butura e a Alice Niemeyer, que vão falar sobre o Moisés Bertone. Eu estou lendo apenas algumas das coisas que tem, tá? E, ó, é um monte de folha que tem aqui da programação do Salão do Livro. Muito bom isso. Eu, pelo menos, acho que todo mundo aqui tem que comparecer lá pelo menos 1 ou 2 dias para ver os livros que tem, as novidades que tem. Inclusive a Carol deve ir lá para ver o que tem, tá certo, Carol? Confio em você para visitar o Salão do Livro, tá bom? Carlos, aqui na página 7, Fatologia, primeira linha, no topo da página 7. Você falou medo de perder o controle da criação intelectual. Pode explicar? Esse item aí está também junto com a emoção exacerbada em relação à própria criação artística intelectual. Porque todo autor, poeta, ele se julga, né, que todo o seu trabalho é o melhor do mundo, tem que circular, tem que ser publicado. Então ele tem uma emoção muito forte com relação à sua criação. E, em não tendo essas oportunidades, ele tem o medo de perder o controle e não produzir, e ser levado a não produzir mais. Então, mais ou menos é isso aí. Mas levado a não produzir mais, assim, de que maneira? Né? Não, ser desestimulado se ele não recebe ovações, palmas, aclamações, né? Muito embora a maioria insiste, sempre. E inclusive está ligado com mais um item aqui que eu falei, na questão dos saraus literários. Então a pessoa deseja ver divulgado nos saraus literários e às vezes são coisas que não são muito literárias, mas ele insiste dizendo que sua produção é boa e a melhor, e aí então ele perde um pouco dessa exposição e se recolhe, inclusive, ao ostracismo imposto que vem também mais adiante. E como é que você percebe num texto que o autor está num equilíbrio nesse cotejo, né? De intelectualidade e emocionalidade? Você percebe, bom, aqui está equilibrado, ele está sabendo dosar, ele está sabendo estar harmônico. Como é que você vê isso, assim? Depende de cada um, mas como eu atuei muito tempo como secretário de redação do Jornal Literário, então a gente recebia montes de publicações de interessados e a gente via pela cara quando o negócio não é bom, não é literário, então a gente adquire um senso de censura, de conhecimento e de distinção quando um trabalho é bom ou não. Mas que pontos assim você destaca? Você olha o texto e fala assim, está equilibrado ou não? Que pontos, assim, quais são os excessos que você vê quando esse cotejo está desequilibrado, está pesando demais para um lado, para o emocionalismo às vezes, né? Depende do ponto de vista de cada um. Cada um tem uma opinião sobre produção literária, poesia, texto, crônica, contos. No meu caso, eu sempre procurava selecionar aqueles que tinham boa correção, coesão, imagens ou alguma coisa nova, uma coisa que realmente chama atenção, não simplesmente prosa em verso ou verso em prosa, uma coisa assim muito comum. Tinha que ser algo que chamasse a atenção e pudesse ser diferente de um simples texto
corrido de um poema ou de uma crônica, um conto. E assim, como você era crítico, né? Onde é que você via que tinha mais melindre para as revisões, para os feedbacks que você dava? No pessoal mais para o texto científico ou mais para o texto vamos dizer assim, de poesia, mais literário? Exclusivamente literário, porque a gente só trabalhava, recebia textos literários, especialmente das pessoas de maioridade, né, que realmente começam tarde, depois de se aposentar, se dedicar a uma literatura ou à produção de textos, e aí então, como não tem experiência de vida, então acha que aquilo que produz é o melhor e deve ser aproveitado, e então defende com exacerbação a sua produção. Obrigado. Lá. Eu aqui. Tá? Tá. Então, a Carol que você Eu serviu posso? aqui. Eu queria falar o seguinte: como equilibrar esse contexto de intelectualidade e emocionalidade? Porque às vezes eu tenho uma certa dificuldade, entendeu? E tem algumas coisas da emocionalidade, vamos supor, a sensibilidade, né, que eu tenho um senso muito artístico, que eu mantenho por uma questão da assistência, que me ajuda um pouco a interpretar o outro, entendeu? Entender o outro, mas eu queria entrar assim em um realismo maior, que é a questão intelectual. E isso às vezes fica muito controverso. Eu queria entrar em um equilíbrio disso. Olha, esse equilíbrio é muito difícil, tem que ser começado desde a infância, tem que ter condições mesológicas, familiares, escolares. Não é só a pessoa querer, depende muito do meio também, se estimula isso ou não, ou se estimula um lado a mais, ou se estimula mais o lado intelectual ou emocional. Depende tudo de uma série de fatores, e cada pessoa é uma pessoa. Mas é recomendável desde a infância, inclusive os pais, aí, os educadores, entrariam com a principal medida para começar a desenvolver as duas aptidões passo a passo, para não haver distorção ou desequilíbrio, descompasso. Sim, então, eu entendo. Eu tenho esses dois lados bem desenvolvidos, só que eu queria achar um jeito de aplicar os dois, entendeu? De forma equilibrada. Pois é, aí vai muito da pessoa, que exige muito trabalho, esforço, principalmente disciplina, e ver o que a pessoa quer, para conseguir levar direito, como se diz, as duas coisas. Não se dedicar a demais intelectualidade, se isolando e esquecendo a emocionalidade, a afetividade, para que as duas coisas andem juntas. Esse é o ponto de equilíbrio, e a terapêutica e a cura, e a melhor maneira de se levar adiante as duas coisas com a mesma eficiência e o mesmo desenvolvimento. Então, vai assim uma pergunta para você e para o Valdo. O que assim trabalhar, onde que mexer para estar desenvolvendo essas duas áreas de maneira assim que eu possa trabalhar com realismo, mas com sensibilidade? A primeira é lendo, estudando muito, aplicando-se aos estudos e à leitura, mas, por outro lado, também não deixando convívio social, as amizades, contato com a família, porque se a pessoa só se dedica à leitura, como em muitos casos acontece, a pessoa se isola num ostracismo, às vezes produtivo, de um lado intelectual, mas que pode desfavorecer esse crescimento emocional da pessoa, que, no final, quando ela chegar na juventude ou na maturidade, vai ter diferenças, distorções, e
e assimetrias que vão trazer transtornos para a sua evolução. Ok. Eucárdio, era essa, é Tânia Guimarães aqui em cima. Era exatamente as suas questões que eu iria perguntar, porque para mim ficou, talvez eu não tenha entendido. Então eu ia te perguntar, você está dizendo que deve haver um equilíbrio. Aí eu perguntaria, não tem que predominar a parte intelectual, científica, racional? Não tem que haver uma dominação da emoção? Até né? porque O que é esse ser emocional? Eu acho que você está falando de emocional, como, eu acho que eu ouvi aí, sensibilidade, isso é outra coisa. Então, aqui, não há que haver uma predominância do racional, do científico. O que é que você está dizendo? Ou alguma predomina sobre a outra? Até porque... Então, você não está chamando atenção para um domínio da intelectualidade sobre a emocionalidade, nesse cotejo, é isso? Até porque a razão não pode ser serva da paixão, mas evidentemente que a intelectualidade é melhor do que a emocionalidade. É melhor, então predomina. Ela tem que ter uma vivência. Como é que é, Rosa? Você olhou para mim, como é que é isso? É um equilíbrio que realmente... É um equilíbrio discordante, dissonante. Que a inteligência realmente tem que superar, às vezes, o psicossoma e as emoções. Então não poderia ser como você faz lucidamente para predominar? Eu não sei. Quando eu li a questão, me chamou a atenção, eu estava aqui para discutir, para debater. Fala, Eucárdio, acho que aqui na terapeuticologia tem a resposta para a pergunta da Tânia. Aonde? Na terapeuticologia, página 9. Sim, eu vi isso. Mas vê bem, a resposta está lá, mas aí tem a pergunta. Olha só, ou alguma predomina sobre a outra. Então, porque não pode haver diferenças muito sutis, radicais entre um e outro, que aí sim há o desequilíbrio. Posso dar minha opinião, Eucárdio? Fala. O equilíbrio não significa que as duas coisas sejam iguais. A intelectualidade predomina, a mental somática predomina para fazer o equilíbrio. Porque o equilíbrio não quer dizer quando você fala igual, as duas iguais. Quando você equilibra pesos, ou no caso qualidades, eles têm o mesmo peso, não é isso? Não, mas assim, sabe quando uma igualdade não significa que os dois elementos são iguais. Você está pegando um termo matemático. Diferentes. Você pode botar... Aí eu já ignoro, né? Um peso de 20 para mental somática com um peso para... Entendeu? Ou 20 pesos para emocionalidade para chegar igual a uma mental somática. Em resumo, Tânia, equilíbrio não significa igualdade. Equilíbrio matemático. É um equilíbrio. Não, gente, quando eu tenho 10 quilos de um lado com o outro... Eu estou falando em matemática para ver se você entende. Equilíbrio na balança. Bem simples. Sim, mas o que você está medindo... Assim é equilíbrio. Mas o que você está medindo... Mas o que você está medindo não é a mesma... Não tem o mesmo... Não é a mesma densidade, vamos chamar assim. Eu gostaria tem densidades diferentes. Eu gostaria de contribuir também com a programação visual. Por exemplo, tudo que está no lado direito, ele tem maior peso visual do que está no lado esquerdo. E às vezes as formas são iguais. Não, às vezes não. Você desequilibra colocando duas formas iguais, aqui, só que em lugares talvez diferentes. Eu vou colocar a colher nessa história. Vamos supor que nós temos aqui um grupo. Esse grupo tem equilíbrio. Agora é muito estranho. Tem um gigante, tem um anão, tem uma mulher, tem um menino, tem uma menina, tem um homem. Como que o grupo... Entenderam ou preciso explicar Professor, mais? como que o grupo tem equilíbrio? Ele tem equilíbrio porque eles pensam com consenso. Funcionam consensualmente. Tem harmonia. E harmonia, equilíbrio, imperturbabilidade grupal. Mas equilíbrio não é relação entre? A relação é aquilo que ela falou para você. Tá.
Equilíbrio não quer dizer identidade absoluta, não existe isso. Não existe. Primeiro, não há equilíbrio com identidade absoluta de consciência, porque não tem nenhuma consciência que é igual a outra. Tá, ok. Até porque... Então vamos entender, o equilíbrio está dentro daquele processo da natureza que eu vivo falando do cosmos. Que o cosmos é ambíguo. Ele é baixo em cima, tem um monte de nome que eu já usei para isso aí. Assimétrico, o que mais? Tem uma coisa ambíguo que eu disse. Dissonante. Paradoxal também. Então, por exemplo, equilíbrio é isso. Agora, uma outra coisa, uma mata, ela pode ser equilibrada. No entanto, ela tem várias espécies de plantas, de árvores, etc., tudo nela. No entanto, ela é equilibrada para aquilo que ela é. Por exemplo, um pomar pode ser uma mata de árvore frutífera. Então... E cada uma do jeito. Tem mangueira, tem laranjeira, tem abacateiro, tem enorme, entende? Professor. Por exemplo, e outra coisa, tem mama-cadela, que é um troço rasteiro. Por exemplo, vamos pegar o exemplo nosso do serenão. Ele só vai descartar o psicossoma quando ele virar CL, tá certo? Não, mas o maior exemplo somos nós aqui. Você, que é a nossa rainha, nave capitânia, e a gente que somos secundários aqui nessa história para compor o quadro. Não sei. Para a questão aqui, então, todos em tese. Essa questão está bem colocada, para mim, ela ficou ambígua, ela ficou... mas a natureza humana é ambígua. O dia que vocês arranjaram uma coisa totalmente absoluta, vocês estão na baratosfera. Não é absoluta. Não existe absolutismo. Mas um exemplo de equilíbrio, até para a Tânia ver aí. A Torre de Pisa, ela está em equilíbrio? Está, embora esteja torta. Então acabou. Então acabou. Então é o gigante e o Olha, vamos voltar para a questão. Estão em equilíbrio? Estão. Você pegou a acepção de equilíbrio como igualdade de forças, que é uma acepção. Você tem a acepção de equilíbrio como estabilidade, que não necessariamente é igualdade de forças. Você é a gigante, eu sou o pigmeu. Nós estamos vivendo bem. Até hoje a gente nunca brigou. Harmonia. E olha, com tanto debate. Então a questão está ok ou alguma predomina sobre a outra? Quer dizer, emocionalidade ou elas teriam que estar em equilíbrio? Vem a ditadura, que você conhece bem. Gente, mas olha só. Conheço teoricamente, né, professor? Eu acho que eu não me lembro de ter sido ditadora. Será que eu fui? 1% de teoria, 99% de prática. Pois é isso aí. Mas olha só a pergunta, voltando à pergunta aqui, tá? Olha só, mantém a vida equilibrada. A vida está equilibrada através da harmonia entre intelectualidade e emocionalidade. Para você manter essa harmonia, a intelectualidade tem que predominar a emocionalidade. Está implícito aí o predomínio. Harmonia, ok. Pode melhorar agora, a pergunta? Sempre pode. Predomínio ou não, quer dizer, igualdade, aí para mim fica complicado. Não tem igualdade ok para o grupo. O equilíbrio pode predominar. O equilíbrio pode predominar dentro de um contexto, dentro de um holopensene. Por que não? Com certeza, mas é isso que tem que fazer. Eu acho que nós temos aqui um equilíbrio muito bom na textura. Quantos anos nós estamos trabalhando nesse edifício aqui? 3 anos? Alguém já bateu na cara do outro aqui? Não. Nós temos equilíbrio. É que o equilíbrio não pressupõe as coisas iguais. É isso que você está... A vida em equilíbrio não significa que tudo na tua vida é tudo igualzinho. Existem altos e baixos. Olha só, a questão é predominar. Mas a predominância... Se eu estou equivocado, ok. Para você ter harmonia... Para você ter harmonia... Não, Tânia, mas olha só. Para você ter harmonia entre a intelectualidade e a emocionalidade, é preciso que a intelectualidade predomine sobre a emocionalidade. Eu também acho. Então, mas olha como está a questão. Está implícito a harmonia. Ou alguma predomina. Tem mais aqui, ó. Tem mais aqui para vocês. Para você. De que maneira resolver a sensação de banzo consciencial, que é a síndrome do estrangeiro, sob o foco do cortejo de intelectualidade e emocionalidade? Eu acho que aí sim terá que ter um pouco de predomínio da intelectualidade para
que a emoção possa ser dominada e a pessoa, em dedicando-se ao intelecto, pode... conjugar para fazer alguma coisa boa nessa vida, porque senão isso. Não adianta, né? E diminui um pouco. É o assist. Agora, aqui, Alver Beethoven. Poderia comentar na ciclologia, página 7, terceira linha, o ciclo infância ajustada, juventude estudiosa, maturidade reflexiva. O que seria infância ajustada? É o contrário da desajustada, que seria a criança anormal. Quando, então, na infância, a criança vive mais ou menos ajustada a uma realidade, com a família e a escola, a tendência é o jovem ser estudioso e a maturidade vai ser mais produtiva e reflexiva. Eu acho que dentro desse crescimento aí é normal. Oi, aqui no ar. Eu gostaria de entender o seguinte, no caso que você vem abordando, eu vi que você falou um pouco da questão mesológica. Eu gostaria de entender qual o peso da mesologia, então, nesse equilíbrio entre a intelectualidade e a emocionalidade. Mas depende muito, principalmente da família. Se a família já desde o início impõe, né, uma intelectualidade controlada, não deixando as emoções superarem, ela pode adquirir com o tempo a harmonia necessária para atingir a juventude e continuar na maturidade com mais em melhor qualidade. Eu acho que isso depende muito a mesologia, principalmente a família, e depois a escola e o meio social em que a criança vive. Leocádio, aqui no ar, eu queria que você expandisse 3 itens, se fosse possível. 2 no fatologia, a coexistência conflituosa entre a facilidade de escrever e a dificuldade de dialogar, seria o primeiro. Na fatologia, segunda linha. Essa aí é o seguinte, que quando a criança ou jovem tem facilidade de escrever, às vezes tem dificuldade de dialogar socialmente. E isso implica, inclusive, no meu caso, eu convivi com isso, que a gente conquista ou perde amizades por escrever. Porque a pessoa fica, às vezes, muito afetada, é discriminada por causa disso. Ou, às vezes, é convidada até para ajudar nas redações, ajudar nos trabalhos, e dar aula particular para ajudar as pessoas. Então, esse é o lado positivo, mas também pode a pessoa que se dedica muito só à intelectualidade, a escrever, ter dificuldade com o tempo, se não há essa harmonia no convívio, ela passar a ter dificuldade de conversar, de se integrar com a comunidade em que vive, certo? Você acabou até ligando as duas, que eu ia perguntar justamente, a perda e a conquista de amizade. Agora, como é que você fez aí, você de experiência própria, superar essa questão? Que você tem um entendimento muito bom na questão da escrita, como é que você conseguiu superar essa dificuldade aí no realmente não foi fácil, porque a gente, às vezes, é discriminado, separado e relegado, porque é metido intelectual, chamamos de Rui Barbosa, de coisas assim, e isso implica, né, até na autoinsegurança afetiva e na autoimposição a um ostracismo, às vezes, né?
Então, é muito difícil conviver com isso e realmente só com muita força de vontade, estímulo e o que piora mais, é quase sempre a pessoa está na infância ou na adolescência, ela ainda não tem maturidade para suportar uma coisa dessa. Exatamente, se não tem uma estrutura, até às vezes paragenética, experiência. Que ajudou muito, acho que foi a paragenética que sobrelevou tudo isso e eu consegui superar a tudo isso, independente de tudo que houve. E a última seria no parafatologia. O último item, o esforço pessoal em entender a parafisiologia do psicossoma, do mental soma, atuando na autodefesa emocional e intelectual. Você pode expandir isso? Isso já foi dito que é tirado da página 287 da Projeciologia, né? que o psicossoma sendo responsável pelas emoções, pela animalidade, pelas reações instintivas da pessoa, ela tem que lutar muito para entender toda essa parafisiologia, né, de ambos os corpos, e para que seja usado, então, na autodefesa e no auxílio e no entendimento da emocionalidade e da intelectualidade. É porque no primeiro instante eu tinha entendido aqui que muitas vezes a pessoa que escreveu no passado alguma coisa e teve alguma repercussão não muito boa, muitas vezes o psicossoma atua como um mecanismo de defesa para ela não escrever mais, para ela não cair mais naquelas situações. Então não foi essa a questão que você quis colocar, né? Também pode ser levada sob esse aspecto, porque se ela teve algum problema, entendeu? Se Pagou teve caro problema e não conseguiu enfrentar, vai ter repercussões mais adiante. Tem isso também aí que você está querendo dizer, né? Exatamente. Obrigado. Eu queria trazer uma coisa assim, que eu tenho para mim, pelo menos, que é essa questão do equilíbrio. Por exemplo, você vai prestar uma assistência, você precisa dos dois lados em equilíbrio, porque você vai precisar da sua sensibilidade para interpretar o assistido. E você vai precisar da mental somática para dar uma boa aplicação a isso, para fazer atares. Então, eu acho que isso seria o equilíbrio. Você está equilibrando essas duas partes para não estar agindo com a emoção, mas ter a sensibilidade de interpretar o outro. Exatamente. Seria a harmonia. O equilíbrio aí seria, então, até pode ter mais tares do que TACOM, mas as duas coisas precisam estar mais ou menos convergentes à mesma finalidade, que seria a assistência. Porque o mental soma, ele é a razão, vamos supor, ele é a razão. Só que a razão, muitas vezes, deixa a gente muito, assim, insensível para o outro, entendeu? A gente tem que também estar podendo interpretar a questão. E, às vezes, é preciso de uma sensibilidade, que isso já vai para o emocional, mas você tem que dar uma boa aplicação a isso. É isso que eu queria, assim, entender sobre o equilíbrio. Como dar essa boa aplicação mental somaticamente, porque para fazer realmente uma assistência, você precisa do emocional, você precisa estar interpretando a situação, da sensibilidade. Agora, para fazer atares, você precisa da mental somática para dar uma boa aplicação àquilo. Sim, pode começar com a afeição, com o acolhimento, que aí é mais do lado emocional e psicossomático. Mas depois pode vir, então, a parte de tares, que seria mais da intelectualidade. Não seria nem acolhimento, seria interpretar mesmo, porque, vamos supor, você precisa entender a questão do outro, o que levou ele a praticar isso, qual é a questão em si. E, às vezes, muitas vezes, você vai ter que entender o emocional da pessoa. E para você entender, você tem que ter a sensibilidade. Vai depender de cada caso, da situação, qual é a maior necessidade da pessoa, e aí usa
a superioridade de um sobre o outro, ou emprega mais um sobre o outro. Certo? Uhum. Leocádio, aqui. Alô? Onde? Estou no ar. Então, penso que grande parte dessa discussão, ela deva estar acontecendo por falta de maior esclarecimento na diferença entre a emocionalidade e a questão do sentimento. Penso também que quando a gente vai, por exemplo, resolver a questão de se fazer uma TARES sem a emocionalidade, a gente deva estar atuando com a empatia, quer dizer, da gente se colocar, da gente compreender o outro que está precisando de um esclarecimento. E quando se atua com a emocionalidade, por exemplo, na TACOM, a gente fica meio egoísta, quer dizer, ao invés de eu me colocar no lugar do outro para poder fazer uma TARES a melhor, então a gente pensa ou a gente atua no egóico. Você vai aparecer, você, entendeu? Eu penso que essa questão aí de emocionalidade, a gente precisa trabalhar melhor. Certo. Então está feita uma explicação muito boa e eu concordo. Tá. Professor Valdo, já que o assunto voltou nessa questão, eu queria dizer que a questão que a Tânia estava levantando não foi na primeira questão onde a gente estava debatendo, foi na segunda questão. E eu tenho a impressão que ela está correta, porque aqui pergunta assim, ou alguma predomina sobre a outra, reduzindo o autodiscernimento quanto à evolução pessoal. Se for, no questionologia. Então, eu acho que a pergunta correta deveria ser, ou o psicossoma predomina sobre o mental-soma, entendeu? Porque se uma predomina sobre a outra, reduzindo, está dando a entender que se o mental-soma predominar sobre o psicossoma, que ele vai reduzir o discernimento. Isso está errado mesmo. É que quando ela falou, ela ficou fixada na primeira pergunta. A segunda pergunta da questionologia. Ou alguma predomina sobre a outra, reduzindo o autodiscernimento quanto à evolução pessoal. Então, mas se o mental-soma predominar sobre o psicossoma, ele não vai reduzir o autodiscernimento. Não, mas o processo... Aqui o problema todo é o seguinte, o autodiscernimento quanto à evolução consciencial, se um predomina sobre o outro. Sim. Mas outra coisa, você, leitor ou leitora, mantém a vida equilibrada através da harmonia entre intelectualidade e emocionalidade? Essa está correta. Vamos supor que o cara mantenha a intelectualidade em alto nível. Então ele tem uma grande instrução, ele é inteligente, é culto, é erudito. Mas emocionalmente ninguém pode chegar perto dele. Você acha que ele está certo? Agora eu entendi o que você está falando. É porque não eu te pergunto, é isso aqui que eu acho que o Eucádio pensou. Não é mental-soma e psicossoma, é intelectualidade e emocionalidade. Não, o processo é o equilíbrio disso. É isso que ele está chamando, está certíssimo. Não é sobre... Tá bom. Então retiro o meu errado aqui. Também tem o mecanismo de defesa, da racionalização. Aí o mental-soma está... Agora, ao verbetógrafo, o investimento pesado na intelectualidade, pesquisas e estudos predispõe a aceleração da tridotação consciencial? Essa aqui é uma pergunta óbvia, né? É evidente que sim, mas tem que levar acompanhar com as outras duas faculdades. Professor, eu queria fazer uma pergunta para o professor Valdo. Aqui do dicionário. Na seção, na introdução, memoriologia, na quinta linha, o senhor fala, a lembrança é a base da personalidade
ou a estratificação do temperamento da Consim. Você pode aprofundar mais isso? O caso todo é o seguinte, vocês sabem que a maior característica da existência de uma consciência é a memória que ela apresenta. Se ela não tem memória, a personalidade desaparece. Então vamos entender bem isso. Das coisas que a pessoa tem, se você tirar a memória dela, é uma das coisas piores que tem. Ela continua sendo uma coisa, mas ela acabou a personalidade. O ego foi embora. Ela não sabe quem ela é. Ela não tem história. Por isso, uma pessoa amnéstica, aquela que perdeu a memória mesmo, praticamente quase tudo, entende? Isso aí não é fácil. A pessoa desapareceu. Isso é um cadáver ambulante. Então, uma pessoa totalmente amnéstica, de alto nível, não estou falando a hipoamnésia, mas uma hiperamnésia, entende? Essa pessoa... Então, a lembrança é a base da personalidade, ou a estratificação do temperamento da consciência. É a base. A pessoa tem que dar valor para a memória, não tem jeito. Um pouco abaixo, você também fala, 4 linhas abaixo. A qualidade da memória pessoal depende do nível do autodiscernimento. Para a pessoa qualificar a memória. O que adianta você ter memória de todos os jogadores do scratch brasileiro de 1940? Se você não é profissional da área nem nada. Agora a gente pergunta para você, quanto que é 2 mais 2? Você fala 5. Então, como é que é? Você está entendendo? Tem que qualificar, né, o que a pessoa tem de memória. Não tem jeito. Fundamental, queixada e tal. Ademir da guia. Eu ouvi demais isso. Agora, o melhor era o Trem da Alegria, 1945, que era o Vasco. Pois é. Agora, eu sei por causa do internato, os meninos só falaram, nós éramos 36, tinha 35 falando em futebol, e eu escutando. Entende? O negócio não era fácil, era no tapa. E tinha um cara também que gostava de cantar música em inglês, mas não sabia o que era. Então ele vivia, a década, você nem sabia o que era que ele estava falando. Nunca pude esquecer isso. Você sabe, 1945, 13 anos de idade, todo mundo assim com 12, 13 anos. E como é que você enfrentava essa discriminação? Eu enfrentava mostrando as minhas leituras, que eu tinha lido mais que aquela meninada toda. Tinha gente lá mais velha do que eu e todo mundo reconhecia. Na hora eles iam perguntar, arranjava a palavra e eles vinham lá. Pergunta para o Walter que ele sabe. Entende? Isso era técnico. Foi aí então eu comecei a tirar partido. Não, eu só ensino vocês agora a lição, melhora a coisa de vocês com o queijo cabacinha, doce de leite, que eles recebiam tudo das fazendas, tudo é gente rica, de boiadeiro rico, que tinha lá no internato, a maioria. Então eu tirava partido do negócio. Tem que pagar, porque senão eu não faço exercício para você. Porque tinha disso. Havia uma sala de estudo com a carteira e uma mesa fechada toda para cada aluno lá dentro do internato. E aquilo era muito rígido. Várias horas ali, todo dia, além das aulas que você tinha. Todo mundo era obrigado a estudar. Agora, tinha gente lá que não queria nada, né? Então, eu resolvi os problemas da maioria. E às vezes eram problemas fáceis. Então, eu arranjava aquele monte de queijo cabacinha. Agora, o negócio era esconder para ninguém ver, porque senão sumia tudo na hora. Agora, eu com o tempo comecei a trabalhar da rouparia lá, para ajudar a rouparia. Então, eles me davam a chave. Aí eu escondia, porque era roupa demais, para secar, aquela coisa toda, para guardar. Então, eu escondia o negócio lá das comidas lá dentro. Agora, com o tempo, não deu. Então, eu comecei a fazer uma construção. Tinha uma construção que estava parada, tinha umas coisas escondidas atrás dos tijolos, então eu guardei lá minha caixa de recursos. Era o jeito. Eu morria de fome. Sabe? A comida até que não era ruim, mas não correspondia, a gente crescendo. Você veja bem, algum tempo depois, foi em 1948, 3 anos depois, eu media, porque lá tinha o altímetro,
E eu medi, então, tudo que eu tinha. Então, de 17 anos, mais ou menos, mas de 15 para 17, eu cresci 1 centímetro por mês. Durante 14 meses. Eu medi o altímetro ia crescendo. Agora, ficava tudo calça pega frango. Sabe que é aquela que é a calça que fica no meio da canela, né, como eles falavam? Aquilo era um problemão para mim. E eu não tinha dinheiro. Não, o feijão era outra coisa. A gente fazia a corda feita de toalha, coberta, bem forte, descia do primeiro andar para o térreo, quando todo mundo estava dormindo, e ia lá e tinha aqueles negócios enormes assim, ó, que é sabe, aquelas caçarolas, o panelão grande, e ali tinha tutu de feijão. Mas aquilo era o negócio. A turma já começou a arranjar tudo na hora. Agora, o problema depois era voltar pela corda, porque o cara tinha comido demais e tal. Agora, de vez em quando, não caía lá de cima. Então, aí a gente tinha que puxar a corda, emendar com outras coisas, sabe? Hoje em dia, eles usam isso muito na prisão, né? Para sair de lá, né? Então é o seguinte, então não é anticosmoético fazer redações para outros colegas em troca de entradas de cinema? Sim, mas veja, eu era obrigado a fazer, porque senão juntavam 3 contra mim, como é que faz? O negócio lá era uma pé de guerra. Então eu falei assim, eu faço, mas vocês pagam. Vamos. Outra coisa, os professores sabiam tudo disso. Você sabe que o professor fala assim, Paulo, já que você está ensinando o fulano, ensina para ele um negócio que eu já tentei tudo, não consegui. Colega meu, entende? Isso tudo acontecia. Foi por isso que depois, no 2º ano, o Mário falou, não, manda o menino que ele fica aqui, ele tem nota boa, tal, a gente dá o curso para ele. A barra é pesada, né? Agora, tudo é um processo de você ter tendência, né? Você tem tendência para aquilo, então fica fácil. Eu não tinha problema com essas coisas. Nunca tive. Nada disso. Bom, aqui não. Podia ampliar essa da pacificação consciencial ou a imperturbabilidade, na última linha da introdução do dicionário? A pacificação consciencial ou a imperturbabilidade é a base desse processo. Em relação à memória e principalmente à holomemória, o acesso. Se você tem uma, vamos dizer, tranquilidade íntima maior, isso afeta todos os seus atributos mentais ou, entende, psíquicos, é o processo mental somático. Agora, o que se passa? Se você é tranquilo, afeta a favor. Então, uma das primeiras coisas que tem, essa imperturbabilidade, ela ajuda na questão da memória. Entende? Então, quanto mais tranquilo você está, mais capacidade você tem de reaver o que você reteve. Aquilo aflorar. Você está entendendo? Naquele momento evolutivo para você falar. Então, é tranquilidade. Por exemplo, uma pessoa, ela dá o branco mental e ela esquece das coisas, às vezes até perde. Quando é vez que a gente está falando, o que eu estava dizendo? Isso é porque ela está afadigada. Há um processo de impulsividade ali na hora. Então, o que se passa? O sistema neurovegetativo, o secundário, atua negativamente sobre o sistema nervoso central. Atuando sobre isso, é onde tem a memória, o negócio vai para o espaço, não funciona nada. Vira um caos. Então, o problema da imperturbabilidade é o jeito da pessoa se manifestar bem. Tem gente que, às vezes, eu vejo que ela tem um bom raciocínio, bom tino para decidir as coisas, tem lógica, ela pondera até um certo ponto. Mas, se ela ficar preocupada com alguma coisa da família, a pessoa que ela gosta, uma criança, um filho, pronto. Ela perde totalmente a estribeira, aquilo já vai para o espaço. Aí, então, essa pessoa começa a beber, começa a fumar, uma opção de coisa. Então, o problema nosso é manter esse equilíbrio e não deixar
as coisas secundárias tomam conta da cabeça. A consequência dessa memória é que você vai chegar lá na retrocognição como um contínuo. Né? É um contínuo. Então, por outro lado, se você também, ao chegar na retrocognição, a negação, você vai interromper a memória, bloquear a memória. Mas aí, geralmente, é o seguinte, a pessoa não aguenta, Grace, ter muita retrocognição em seguida sem equilíbrio. Que ela se desequilibra, se ela não... E a imperturbabilidade cai. Ela tem que manter esse equilíbrio. E outra coisa, o ideal é ela anotar as coisas e deixar acumular. Como eu falo aqui com todo mundo. Registra e vai acumulando. Com o passar do tempo, você dá um balanço naquilo, faz uma inventariologia do assunto. Aí já começa a esclarecer os fatos. Agora, eu penso que tem que fazer todo esse acervo maior para a pessoa sair do flash, do episódio, do capítulo, para ela entrar na história maior, porque senão ela não entra. Um flash pode ser de aonde? Quando? Com quem? Só aí, tem 3 variáveis terríveis para você saber qualquer coisa. Agora, por exemplo, você contou uma vez que você teve você estava lá, não sei se era em Portugal, quem que era que tinha uma reunião. Sim. Que aí, quando você viu, eram as mesmas pessoas e, na realidade, aquilo era uma retrocognição, você estava vivendo a mesma coisa. O déjà-vu. É o déjà-vu. Mas qual é o passo seguinte disso? Você está vivendo aquilo, é diferente, mas é a mesma coisa? Não, era a mesma coisa em termos, a gente fala isso. Por quê? As pessoas são outras, são as mesmas algumas, mas outras já são diferentes. Sim. Os interesses são outros. O ambiente é parecido, mas não é idêntico. Então, veja, o problema todo é a gente mostrar a parecência que é diferente da identidade. A identificação de uma coisa é aquilo que é igualzinho. Agora, a parecência é aquilo que é assemelhado. Mas qual é a moral disso, dessa parecência? A moral disso é o seguinte, nós estamos presos ainda uns com os outros. Então eu comecei a pensar, quem é que está errado aqui? Como eu estava dando aula, eu falei, não, a minha condição é melhor. Eu estava dando aula. Então a minha condição era melhor. Eu falei assim, eu estou bem, não preciso pensar nisso. Eles é que tem que pensar. Entendeu? Eu estava dando aula, a minha condição estava melhor que a média que estava ali. Se eles vieram, é porque eles não tinham tanto conhecimento daquela aula que eu estava dando. E a condição é melhor. A condição do professor, em tese, é sempre melhor do que a do aluno, do ponto de vista de discernimento, em tese. Por quê? O professor tem que saber mais do que a média dos alunos. Muito embora, às vezes, tenha um aluno lá que sabe mais, dentro daquela linha de conhecimento, que os professores de toda aquela escola. Então, a gente tem que pensar nesse processo aí. Então, aí, nesse caso, é só informacional. Para que é informacional em tese, mas não é bem assim. Ali você vai ver com quem que você teve mais relação. Se você lembra de alguma coisa daquele personagem, qual a capacidade dele? Ele seria uma amizade raríssima para você? Ou ele seria uma personalidade vulgar que não interessa? Você começa a classificar o povo todo. Entende? Agora, por exemplo, às vezes é assim que você localiza e pensa, identifica uma consciência fora de série que pode te ajudar. A vida, nós todos temos aquelas pessoas que nos ajudam. Aquelas que já ajudaram, aquelas que nos ajudam e aquelas que ainda vão aparecer para nos ajudar. Todo mundo tem isso. Agora, o problema mais difícil que tem, burro, quer dizer, totalmente burraldo, burrildo e burroide, é quando aparece a pessoa que deve arrumar e a pessoa não se identifica, ela não identifica a pessoa. Ela não localiza, ela não vê o alcance. Isso aí é que é o duro na vida. Agora, a retrocognição tem muito disso. Agora, outra coisa, você às vezes vê uma pessoa e vê que ela é uma amizade raríssima. Mas, por exemplo, ela não está com capacidade de atender aos reclamos da própria evolução de uma maneira prioritária. Você tem que abrir mão e deixar a pessoa, não precisa ter mais experiência, não adianta. No entanto, você queria até entrar mais e não pode. Eu, por exemplo, às vezes vejo quem é que foi uma pessoa, o que ela fez, a situação toda. Mas eu não posso tocar nisso.
A pessoa não está preparada. Tem certas coisas que você falar de uma pessoa, em vez de se ajudar, você piora tudo. Então, cada caso é um caso e a gente tem que examinar com calma. Princípio da aglutinação, é isso? É. Agora, é ver aquele problema da priorização das coisas. O que é o prioritário? O que é o mais sério? Outra coisa, lembre-se bem, é nesse momento evolutivo, qual é a atitude mais inteligente e mais assistencial? Isso aí é o sério. Professor Quinoa, voltando aqui na questão da memória, nós podemos dizer que tem um paradoxo nessa questão da memória, que para guardar a memória, eu não estou dizendo acessar a memória, estou dizendo para armazenar uma informação, quando a pessoa tem um impacto emocional, ela fixa mais, não é isso? Tanto que alguns estudiosos até citam essa questão de, por exemplo, a pessoa ter um... Se alguém me perguntasse assim, me recomenda uma atitude que eu devo ter com referência à memória, eu recomendaria o seguinte: jamais se perturbe com nada. Acabou. Não é só a memória, é tudo. Não se perturbe com nada. Então, por exemplo, você pode ser histriônico, fazer aqui uma algazarra, mas não há adrenalina na história dominando você. Você dominou já a adrenalina. Então, isso que eu estou querendo comparar. Então, isso aí é que é o mais importante da questão, não só da memória, mas dos atributos mentais da pessoa. E para acessar, realmente, eu concordo com o senhor, essa questão de manter a calma. Muitas vezes a gente perde um objeto dentro de casa, e às vezes está naquele horário, aquela situação, se não acalmar, não acha. Senta e acalma. E tem um exemplo no esporte, só para pegar aqui, a questão do atleta que treina com calma. Ele treina, faz todo aquele treinamento com calma. Aí vai bater um pênalti, com aquela emoção lá em cima, ele treinou a semana inteira, ele vai e chuta para fora. Ele não exime o cobrador, mas a emoção altera o batedor de falta do basquete, perde todo o treinamento dele. Futebol, raramente você vai encontrar alguém que é tranquilo, que tem a tranquilidade. Agora, você vai encontrar o jogador de futebol que se tornou coaching, quer dizer, lá o treinador, ele às vezes já sentou porque ele amadureceu. Tem alguns que mudam. Isso é um fato. E tem alguns que falam demais. O exemplo é aquela moça Hortência, que na hora que ela ia bater, ela dava aquele relaxamento, respirava fundo e focava na cesta, praticamente acertava todos. Então ela desligava do ambiente, para ela acessar aquele movimento. Mas a maioria, a gente vê aí, joga de qualquer jeito, chuta de qualquer jeito, o emocional bate forte naquela hora e o cara se perde totalmente. Não, a adrenalina é perigosíssima. Conheço pessoas que são grandes leitores, têm um estudo como característica marcante. Contudo, nas suas manifestações, ainda há um predomínio e exacerbação do psicossoma, que é a emocionalidade. Gostaria que detalhasse o que poderia ser entendido como equilíbrio ou harmonia entre o intelectual e o emocional, e quais seriam os traços que ajudariam nessa harmonia e nesse equilíbrio. Mais uma vez. Vamos lá. Então, é procurar usar a intelectualidade de modo consentâneo, equilibrado. É difícil dar dicas nesse sentido, mas o que poderia ser ele não se deixar envolver muito pela intelectualidade e reservar espaços para outras atividades, principalmente esportivas, sociais e afetivas. Aí daria para haver uma certa harmonia entre essas duas atividades. Professor, toda vez que minha namorada dorme perto de mim, tem fortes sensações de estar caindo. Ela não conhece as verpons da conscienciologia e me perguntou o que seria. Expliquei sobre a descoincidência do psicossoma, mas não soube explicar porque isso ocorre quando ela está comigo. Ela disse que não sente isso quando está só. Isso é um aspecto positivo ou negativo? Como explico a ela esse fato? Olha, o problema todo é o seguinte: você deve gostar muito dela. Quando vocês estão juntos, você deve ter muita energia. A sua energia atua, no caso dela,
ela deve estar a seu favor, essa descoincidência, então, cria problema imediato. Isso aí é a decolagem do psicossoma, é a descoincidência. Agora, o caso é explicar para ela sobre a energia. Nesse caso aí, eu recomendaria que você fizesse estado vibracional e também o arco voltaico crânio-chacral nela, antes de vocês ir dormir. Isso aí ajuda. O rapaz está falando, ele tem 20 anos só. Então, já viu, né? Essa fase é fogo. Dentro do processo de energia, a moça e tal, isso aí é um problema. Então, a descoincidência ocorre mesmo e cria esse problema. Professor, ali no verbete do dicionário, na página 77, complementação, o senhor fala, o texto escrito é sempre a materialização dos produtos diretos do paracérebro, de quem redigiu. O senhor pode falar um pouco mais sobre isso? O problema todo aí é, como diz o João Paulo, é a gesconologia da pessoa. É os produtos diretos do paracérebro aí, de quem redigiu. Mesmo quando ele ocorre, inspirações positivas, de origem externas, citações de outros, entende? De outros autores, intenções espúrias ou plágios. Porque, às vezes, vem com outro problema externo. O externo é a exopensenologia que aparece. Então, o problema nosso aqui é entender os produtos que nós arranjamos, aquilo que nós criamos, e ver como é que isso funciona. Esses produtos, geralmente, é que predominam num texto, num livro, por exemplo, um verbete, um artigo. São esses que vão. O exopensene, aquelas ideias que vêm de fora para ampliar aquilo, isso são apenas, vamos dizer, coadjuvantes. Eles ajudam, mas eles não resolvem a parte básica. A coisa séria, central, o nó górdio, o olho do furacão do pensamento, aquilo que eu chamo de ideia núcleo, é aquele que a pessoa cria, quem é o responsável pela grafia, pela redação, pelo texto, entende? É isso que nós chamamos da gesconologia, que é o estudo, a ciência da gestação consciencial propriamente dita. Professor, aqui no D, seu lado esquerdo, o senhor comentou ali, jamais se perturbe com nada, né? Esse é o princípio da pacificação íntima, ou a base do serenismo, né? Aqui, no dia a dia, o que a gente pode, né, estar fazendo, é claro, que é resolvendo, né, os conflitos íntimos, etc. Esse negócio não se perturbe com nada é a base do processo do nosso modelo evolutivo, que é o serenão. Isso é a serenologia. Ele não se perturba com nada. Não. Está em atividade constante. É um vulcão que é domesticado. Então vamos entender. Isso aqui é que interessa. Agora, para isso, tem que começar com isso aqui. Ó. Agora, o melhor da história é você fazer isso aqui, você fazer exercício aí durante 20 minutos e depois colocar para ver se você está assim. Como é que está a sua adrenalina e o seu sistema neurovegetativo? A psicomotricidade. Eu faço isso tudo. Faço aquele monte de energia, ando na esteira, faço exercício, técnica do agachamento, banho, você está entendendo, de atleta. Depois eu olho, como é que eu estou? É assim que a gente domina a situação, não tem outro jeito não. Outra coisa, vocês não ficam pensando que eu era assim sempre, não. Quando dava minhas alterações de pressão arterial, me dava problema, conforme a situação. Agora, eu deixei de correr. Eu não corro há muito tempo. Eu não corro na esteira. Minha esteira é para correr, mas eu não corro, eu ando. Eu caminho. Porque se eu começar... Outra coisa, eu não levanto peso muito pesado desse jeito aqui. Isso tudo aumenta a pressão. A técnica da mega-euforização, de certa forma, ela trabalha em cima disso. A técnica da mega-euforização já é a cereja do bolo. Isso já acontece depois disso. Estou falando assim, acontecer de um ponto de vista profissional. Amador, uma vez ou outra, esporadicamente, isso pode ocorrer. Mas eu quero ver aquilo toda hora que a pessoa quiser. Essa que é o profissional, a condição do profissional.
acho que está na hora agora, nós já podemos, pelo meu cálculo. Pessoal, boa tarde. A gente pede para, por favor, desligarem os celulares e não teclarem os computadores na hora da mega euforização. Obrigada.
então, como é que foi lá, Rodrigo? Eu senti logo de início um padrão assim, primeiro bem de energia assim quase que imanente, e aí como se cada célula do corpo assim vibrasse, a questão da euforização mesmo. Isso foi bem intenso. E ali mais para o meio, acho que eu senti alguma ressonância, que como se a energia aqui do lado da Patrícia também entrasse em ressonância com o campo. E no final, os fluxos de energia que vinham, dava para ver um pouco do canal inteiro. Impressionante. Algumas imagens assim também de queda d'água. Né? Está sentindo bem, né? Você está aqui em Foz, né? Pensa que é. Mas, Mercedinha, como é que foi você? Okay. Yo sentí más cerca. Yo sentí una energía que me sentí aquí, una energía que fue cada vez más clara y más fuerte, pero que tenía un sonido que yo pude descifrar, que decía protección. Esa fue la palabra repetida, que decía protección. Y después fue envolviéndome en esa energía y todo muy bien, perfecto. Me siento bien. Você está se sentindo bem? Sim. Agora? Está bem? Sim. A hora dela está tudo bem. E você, Patrícia, como é que foi lá? Eu senti bastante quando eu estava sentada ali na cadeira, bastante pressão no... não era pressão, era como se tivesse alguma coisa no meu coronochakra já. Senti sensação de descoincidência, como se fosse me projetar por cima. Rodar. No final você sentia mais alto. Exato. Eu me senti super alta, estava... descoincidência. Indo bem alto mesmo. A qualidade da energia é indescritível. Acho que eu nunca tinha sentido nada tão perfeito. Você está sentindo bem aí, agora? Eu estou um pouco gripada. Eu estou vendo pela voz. Alterou. E eu estava com bastante... Deve ter falado muito, é isso que acontece. Não, pior que não. Mas muito, nossa, impressionante. Né? É muito... Você vê o campo, né? Você sentiu o campo. Isso aí é efeito do campo. A expansão do campo é como se fosse tudo muito não tem fim, né? Imagens de cosmos ou estrelas, coisas desse tipo assim. Me veio uma ideia de assistência grupocármica também. Assistência grupocármica. A gente é um grupo kármico. Muita força aí em cima da Mercedinha. Muita força. Gente, qualquer coisa a gente chama vocês doar energia. Tá bom? Muito obrigado.
Não, já, mas como é que foi? Você viu isso aqui é energia de magia. Essa é. Você entendeu, né? Uhum. Vem o processo intermitente, de vez em quando vem o reforço. Domina tudo. Vem intermitente, depois. Isso dá magia. Foi exatamente isso. Agora, positiva. Aqui não é Aleister Crowley, é outra coisa. E na hora que vem esse o que você falou, é como se ligasse um lava-jato na cara da gente. Parece que vai cair para trás, né? Você não tenha sentido esse processo e essa diferença. E meio clonias no rosto todo, parecia que estava mexendo tudo no rosto. Tudo. Né, o tempo todo. Agora, o problema é o seguinte, é uma intermitência que vem também o extra, que é o reforço, de vez em quando, domina toda a intermitência, aquilo fica pequeno. Eles usavam isso na magia, o negócio é antigo, é o processo antigo nosso. Vai cadenciado, né? Um negócio bem cadenciado. E o Corona Chakra abriu aqui, mas até aqui embaixo, assim, como se não tivesse tampa na cabeça. Ficou o tempo todo, né, vibrando. Agora você está sentindo bem aí? Tô porque dá tranquilo. um processo de pacificação, né? Bem tranquilo. E como é que foi essa moça? Eu senti no começo que as minhas energias estavam todas duras, que nem um cimento, assim. Mas ela estava insistindo, passando. Aí conseguiu, mas muito sutil, e aí consegui aos poucos. No final eu consegui, chegou aqui na perna. Comecei a perceber que estava, assim, soltando mais as energias. Fluindo, né? Fluindo mais as energias. Você está sentindo bem agora? Estou muito bem. Foi ótimo. E você, como é que foi aí, Grace? Eu quero saber o que nós duas temos a ver com isso. Você chegou a sentir essa diferença do processo da fluência? Então... Isso aí é que é sério. Uma papaina assim, Porque isso não é com todo mundo, não. Isso aí é um reforço que eles dão, e o reforço também é intermitente. Está entendendo? Então é como se fosse a divisão do processo de energia fosse dividida em bloco. Vem 3 intermitentes e um reforço. 3 intermitentes e um reforço. Você está entendendo? Não, é porque eles tiraram uma consciência que estava aí, etc. Tal. Eles levaram agora. Na primeira não teve nada, nessa agora eles levaram. Agora, eles levaram assim, foi 2 minutos depois que nós começamos, que instalou o campo de novo. Eles levaram. Agora, é um homem, tipo estrangeiro, esquisito, queimado de sol. Parecia um tuareg. Tá? Tuareg, do deserto, aquele povo. Eu não sei. Não, eu não sei. Eu sei que eles tiraram, ele estava aqui. Agora, eu tinha que ver com gente aí, da plateia. Eu penso que tinha. Eles levaram logo. Você está lendo aquele livro, não está? Não, ele está lendo sempre um monte de livro. Não, mas agora ele está lendo Tem tuareg lá no meio? A minha aula é sobre os árabes, né? Ah, é? É. Então está explicado. Eu vou dar aula no pai da história tuareg dos povos é a árabes. do deserto. E esse é bem tuareg. É queimado de sol, mais escuro do que claro, cabelo grandão. Tipo Você está entendendo? Beduíno, né? Parece um beduíno. Eu reparei não, é um que ela tá beduíno. O sentada tuareg é beduíno. É a turma dos camelos. Eu só fiquei esperando para ver se aparecia algum cabelo, mas não apareceu. Não. E parecia coisa... Também. Ah, também tá? Então é isso. Então deve ser gente que vocês evocaram. Agora eles levaram. Ele está precisando assim de uns concertozinhos. Sabe, o homem? A consciência. Não, é porque esse povo tem ligação, né? A turma, você sabe que muitos desses são nômades igual cigano e igual judeu. A turma do deserto. Eles também são nômades, porque eles andam, são nômades do deserto. Esse aí é desse povo. Agora, o que é bom é que você sentiu o campo, como é que é, dentro disso que eu estou mostrando, que é diferente. Você chegou a sentir essa diferença de energia que estava entrando? Não. Porque havia um reforço? De quando em quando um reforço? Você sentiu isso? Pois é. Mas agora o negócio interessante era ver essa fluência, o ritmo. Isso aí não é para qualquer um, não. Agora eles fizeram, para mim, para ficar tudo nos conformes de acordo com a assistência que estava dando para o homem.
Entende? Que deve ser processo de magia deles. Está na cara. Agora, está valendo a pena. Agora, você que... Quanto tempo você está? Mais de ano que você está atrás, para ver se aparece? Pois é, há mais de ano que ele está atrás, ele vem aqui só para isso. Né? Só pensava nisso. Agora ele não pode reclamar. Ô Pedro, você foi testemunha. Ele não pode reclamar mais nada. Agora, o melhor da história, a mãe dele não está aí hoje, né? Ela vai ficar com um cotoveloma enorme lá. Pois é. O problema é esse. É assim mesmo, é a vida. Agora, quando precisar de energia, eu chamo vocês. Tá certo? Obrigado, hein? Valeu. Gente, eu volto a entregar o professor Eucádio a vocês. Está aqui. Já tem ainda 10 minutos aí por conta de vocês aí. Enquanto isso, então, eu poderia ler algum trecho aqui da bibliografia do artigo É possível racionalidade e emoção conviverem? O autor, então, diz assim que a batalha entre razão e emoção costuma acontecer quando se tenta mostrar que um é mais importante que o outro. Há quem proponha que o ideal humano deveria buscar a racionalidade e a lógica e que esse deveria ser o objetivo da educação formal. Outros propõem que a nossa essência é mesmo emocional e que esse é o aspecto que deve dominar. As discussões acabam sugerindo que há uma eterna relação de competição entre razão e emoção, como se fossem aspectos irreconciliáveis do ser humano. Mas defendo a ideia de que ambas as visões são equivocadas. Proponho que a razão e a emoção não deveriam entrar em conflito, mas sim atuar em regime de parceria. E a conclusão é que somos seres sociais, organismos que sentem prazer em compartilhar, colaborar e interagir. Somos seres sofisticados com emoção de alto nível, como altruísmo, solidariedade e compaixão. Mas é imprescindível que essas atividades emocionais sejam temperadas e refinadas com o uso criterioso da racionalidade, da ciência e do pensamento crítico e investigativo. Sabendo tolerar e respeitar as diferenças individuais e buscando um convívio pacífico, teremos todas as chances possíveis de sobreviver em época tão difícil que nos aguarda o futuro. Eucádio, ali na página 7, sinergismologia, você pode falar sobre o penúltimo sinergismo, sinergismo intelectualidade adolescente, longevidade produtiva? Sim, esse é o lado positivo da intelectualidade, já que é estimulada desde a infância, vindo patrocinada e estimulada também na adolescência, pode levar a pessoa se cuidar da saúde, etc., mas ter uma longevidade produtiva. E pode falar também na sua experiência da paradoxologia? Paradoxo. Página 8. O paradoxo do idoso com holopensene imaturo, emocionalmente disperso, típico da juventude. Isso aí pode ocorrer, né? Se a pessoa na terceira ou quarta idade, né, permanece com o pensamento imaturo, emocionalmente, e ainda com síndrome da dispersão, que é especial da juventude, pode, né, paradoxalmente, não ser
um idoso afetivo controlado ou equilibrado. Professor, aqui no B. O senhor falou há pouco que essa consciex, ela tinha a ver com magia, é isso? Essa consciex foi levada agora, na mega euforização. Sim, o que tem? Você falou que tinha relação com magia, é isso? Tem relação com magia, e agora, ele parecia um tuareg. Agora, isso aí diz respeito às coisas, porque eu não estou sabendo o que eles estão estudando nem nada. Ah, que você falou que a energia que agora, estava... quem estava transmitindo é gente que entende desse processo, é coisa antiga do povo que o Zé não conhece. Hoje, quem está transmitindo energia. Agora, eles mostraram isso bem cadenciado, bem claro. É como se a gente tivesse assim, você fazia 3 manifestações e depois vinha um reforço da central estatística de energia. O negócio você via direitinho que aquilo inundava. Vinha de novo, daí a pouco inundava. Isso não é todo dia, isso aí é técnica que eles gostam de usar para limpar o ambiente, fazer desassédio mais rápido, tipo cirúrgico, quando é assim. Agora, eles fizeram durante alguns minutos, bem sério, porque geralmente demora aí mais ou menos uns 5 minutos cada campo desse. Às vezes vai 7, entende? Por aí, 5 a 7 minutos. Agora, esse aí, o segundo campo agora, predominou essa técnica de tipo magia. Agora, o Jarbas, ele evoca muito essas coisas do magia nos estudos dele, é o passado dele. Então é normal, né? A turma deu a ajuda do jeito que está tendo, do jeito que está sentindo, de acordo com a técnica que está acostumado. Foi por isso. Isso não é todo dia, não. Raramente acontece assim. Entende? Geralmente é tudo cadenciado, alternadamente, sempre mais ou menos devagar e sempre. E eles dão transmissões assim, na base quase sempre de 200, no mínimo, são 200 e tantas, pelo meu cálculo. Sempre. Por isso vocês podem olhar que na questão do campo, quase sempre é de 5 a 7 minutos. Não passa disso, nem também é menos do que isso. Pode olhar. Vocês olham como é que é, olha o tempo, é só olhar o timing. Vocês vão ter uma ideia disso, como é que é. Agora, por exemplo, nós demoramos às vezes 5 minutos em debate, 5 para um, 5 para o outro. Os 2 campos quase sempre demoram no máximo 20 minutos. Quase sempre é assim, a média. Entende? Agora, quando tem um reforço desse, tudo pode acontecer, né? Pode demorar mais, nunca se sabe. Hoje eu não cheguei a calcular como é que foi aí a média. Porque agora não adianta falar, porque já tem 29 minutos depois. Leocádio, quero sugerir uma filmografia. Razão e Sensibilidade. Eu pensei nesse filme, mas dei uma olhada, não vi muita... É muita água com açúcar. Ele é melodramático. Mas foi certa época do Charles Dickens, Jane Austen. Já que ninguém perguntou sobre o último polinômio, que é uma técnica que um professor lá de Porto Alegre, um psiquiatra, Nelson Tumbino, apresentou no artigo Analfabetos Emocionais. Ele criou a escória, que então seria que um exame da emoção, né, a pessoa inicialmente ela tem uma expectativa, depois vem a cobrança, então e por fim o ressentimento. Só que ele não apresentou a terapêutica. Então eu acrescentei, baseando na OIC e no estudo deles, a superação então do problema, para que haja a descoberta, o ressentimento e depois a cura através da superação do problema.
com relação à mega euforização, quando eu tenho mais ou menos um cálculo de duração médio, a hora que vai terminar, o que o senhor sente? Uma diminuição do fluxo? Qual é o insight que o senhor tem para o fim? A gente vê que está na hora. Eu sei essas coisas todas. Eu tenho sinalete desse negócio todo. 60 anos de praia. Observa que a minha parte, geralmente, ela é muito fixa. Não tem jeito de errar. Entende? A parte do campo que eu domino, não é aquela que o povo está falando, geralmente são 5 minutos cada um no mínimo. Mas tudo bem, o senhor está trabalhando... uma vez trabalhando isso. Né? O senhor está trabalhando junto com a Equipex. Mas o final do campo é o senhor que determina, o Equipex, ou é um... Não, tudo são eles. Eu sou mini peça. Entende? Sou mini peça, não sou mais nada. Agora, Eucádio, então eu espero os outros 200 verbetes. Muito bem, tá certo? Junto com os 20 livros, 200 verbetes. Não é muito, tá certo? Ok? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 88 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais, 9 perguntas online, 44 votos presenciais. Os recados são: a Bárbara e o Jarbas sobre o estado vibracional, a Marlene sobre o curso Acolhimento Intermissivista, o Rodrigo sobre a oficina de clarividência e a Maludre sobre o curso Formação do Conscienciólogo Pesquisador. Agora com vocês, o Fernando sobre o programa Amigos. Boa tarde. Nós estamos aqui novamente convidando você, tertuliano e teletertuliano, que ainda não é associado ao programa Amigos da Enciclopédia, ou que teve a sua assinatura vencida no passado, e torne-se novamente aí um mantenedor da Enciclopédia da Conscienciologia. Todo recurso auferido com o programa Amigo da Enciclopédia é aplicado integralmente na manutenção, nos custos dos ambientes do holociclo da holoteca, do tertuliário, transmissão das tertúlias e da produção da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, ao você aderir ao programa e fazer a sua contribuição anual, você está dando aí a sustentação financeira para a produção da Enciclopédia da Conscienciologia. Então é muito fácil tornar-se amigo, basta ligar na recepção do CAEC, no 45 35 25 26 52, pelo site do programa Amigos, www.enciclopediaconscienciologia.org, você faz a sua adesão rapidamente. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de convidar a todos a participarem do curso sobre o estado vibracional, instalação e domínio do estado vibracional. É um curso eminentemente prático, onde a gente vai tentar malhar mesmo o estado vibracional, praticá-lo ao máximo e analisar nossas dificuldades, nossas facilidades em grupo, para potencializar essa poderosa ferramenta evolutiva que nós temos. Os temas principais discutidos serão efeitos do estado vibracional, autodefesa energética, impedimentos ao EV, sinalética energética pessoal, força presencial, desenvolvimento parapsíquico e limpeza das energias gravitantes. Esse curso será dado pelo professor Mário de Oliveira e eu também. E mais informações? O curso ocorrerá no dia 1º de maio, terça-feira, que é feriado. E para mais informações ou para a realização das inscrições, vocês podem entrar em contato com a CIP no telefone 2102-1421 a partir das 15 horas ou me procurarem aqui no CAEC. Muito obrigada. Boa tarde. Nossa divulgação é para o curso Acolhimento Intermissivista. Convide familiares e amigos para entender os conceitos da ciência conscienciologia, conhecer o CAEC e também as oportunidades de autopesquisa. Há um espaço reservado dentro do curso para as vivências, práticas e bioenergias. As inscrições podem ser realizadas na recepção do CAEC e o curso acontece nesse sábado, dia 28, a partir das 15 horas. O curso tem a duração de 3 horas. Convide seus amigos e familiares. Obrigado. Olá.
Olá, estou aqui para divulgar o curso e oficina de clarividência em Vitória, que vai ser no próximo sábado à tarde. Mais informações com o Aracê em Vitória. E também nós vamos ter de última hora aqui uma sessão de fotos. A Patrícia e eu vamos apresentar algumas fotos de Hong Kong e da România na sala 2, aqui no CAEC, esse domingo, das 3 às 5. Tá? Então, sala 2 CAEC, nesse domingo, das 3 às 5. Obrigado. Boa tarde a todos. Em nome da Reconsciência, eu venho divulgar o curso Formação do Conscienciólogo Pesquisador, focado na pesquisa, autoria e publicação. Será feito em 10 módulos, mais a imersão da heterocrítica de obra útil. Terá início dia 19/5/2012. Prestem atenção, está perto, e as vagas são limitadas. E terá o término de 19/5/2013. Terá 7 professores. O investimento é de R$ 1.500 para maiores de 60 e menores de 18, será R$ 1.000. O pré-requisito é os cursos de entrada da Conscienciologia. Poderá fazer ligações para os contatos 9993-2000 e www.facebook.com/reconsciência. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é viragem assistido-assistente. A especialidade, assistenciologia. O autor, professor Félix Wong. Obrigado pela sua presença e até amanhã.